Olá, muito boa noite para você. A banalização da violência é um dos mais diversos problemas à saúde da criança, provocados não apenas pelo acesso a armas de fogo, como também a exemplares de brinquedos ou jogos que simulem o uso de revólveres, espingardas e também coisas do gênero. Além de influenciar negativamente o futuro adulto ao mundo da criminalidade, brincar de dar tiro pode tornar o menor de idade insensível e agressiva também. Pensando nessas consequências, uma série de países criou a Semana Internacional do Desarmamento Infantil, encerrada no último final de semana. Durante o período, prefeituras, centros e institutos de educação, entre outros, promoveram palestras e também espaços de discussão para conscientizar crianças e adultos sobre os reais perigos que são expostas ao utilizarem armas de fogo ou simuladores. Este é o tema do Debate TVE desta noite. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está começando. E para discutirmos o desarmamento infantil, o programa desta noite está recebendo a professora de psicopedagogia da Uniriter, pedagoga Denise Ceroni, e também o pesquisador do La Salle, Gelson Weschenfelder. É isso? Acertei? Isso. Ah, então tá bom. Lembrando sempre que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo em HD no 507 da NET e também no site da TVE e, é claro, no Facebook da TVE. Boa noite, meus convidados. Boa noite. Bom, eu assisti já uma entrevista no Panorama do Gelson. Vou começar aqui falando com o Gelson, professora, se me permite. Porque eu vi ali uma entrevista já no Panorama do Gelson falando que existem pesquisas que não mostram exatamente esse incentivo dos super-heróis que usam armas às vezes e tal, que não mostram esse incentivo à violência pela criança, causada para a criança, né? É verdade isso, Gelson? Boa noite. Boa noite. É verdade, sim. Hoje há pesquisas, né, que vêm mostrar que o uso de personagens da cultura pop, né, não influenciam negativamente, como se pensava desde a década de 40 e 50, né, a formação negativa da criança. Muito pelo contrário, né, há grandes pesquisas hoje, principalmente, né, aqui no Brasil, que vêm mostrar o contrário. Hoje nós temos muitos países que têm essa lei dessa desarmificação, desarmar a criança, né, mas são baseadas em pesquisas da década de 40 e 50, né, onde existia ainda uma pesquisa inapropriada, como já foi explicada, né, em diversas pesquisas, tanto internacional como nacional, e também com um cunho não tanto acadêmico, e sim mais um cunho preconceituoso. Nós temos um dos grandes críticos a personagens da cultura pop, principalmente na época, né? Histórias em quadrinhos de super-heróis. O psicólogo William Werther, né, no livro Sedução do Inocente, ele vai fazer críticas violentas contra esses personagens, dizendo que, né, as crianças que acessam esses personagens se tornam violentas. Porém, ele não traz nenhuma base científica para comprovar isso. Sim. O máximo que ele diz é o quê? Que ele vai em presídios norte-americanos e vê que o presidiário está lendo quadrinhos. Então, quem lê quadrinhos é sinal, segundo a lógica dele, que vai parar no presídio. Pô, então já era para estar preso há muito tempo. Eu, então, né, deveria ser um delinquente. Delinquente total. Porém, né, ele não veio trazer todo o aspecto histórico e social daquele período que estava incentivando o hábito de leitura, né, nos momentos de ócio daqueles presidiários. Se criou bibliotecas e depois se criaram bibliotecas. Hoje, os grandes presídios norte-americanos existem boas bibliotecas. Nós vamos ter ali na década de 50 e 60 o próprio Malcolm X, que vem dizer que se converteu, né, de radical a pacifista graças a uma biblioteca dentro de um presídio. Infelizmente, contrapartida, nossas escolas não têm uma biblioteca aprimorada. Nem as escolas têm uma biblioteca apropriada, quanto mais presídios. Tem pesquisas que apontam, assim, realizadas aqui no Rio Grande do Sul, até usando personagens que são ultraviolentos, como o Hulk, né, na qual a sua força vem da raiva, né,
tem professores já usando esse personagem para controlar a raiva dos alunos. O Hulk, no caso específico, ele tinha uma mensagem interessante, né? Ele tinha um jargão que ele dizia assim, por favor, não me incomode, você não ia gostar de me ver brabo. Né? E aí ele... Mas o doutor que sofreu a radiação que se transformava no Hulk, para quem não conhece a história em quadrinho, ele era um doutor super calmo, era uma pessoa super do bem, assim. E aquilo foi um acidente que causava ele, deixava ele, transformava naquele monstro. Mas o Hulk, o original, ele não matava as pessoas, ele tinha esse cuidado, ele quebrava tudo, ele empurrava, ele assustava. Mas ele não, efetivamente, você não via ele matar alguém. Não, assim. Com certeza. Se tu vai ver, os super-heróis não matam. Não matam, né? Os super-heróis não matam. Então, vamos começar por ali. A violência não era gratuita. Lógico, nós vamos ter ali o início da década de 40, que é o início da superaventura, né, de super-herói, onde tinha uma violência gratuita, né? O bem contra o mal, sempre apontando. A partir da década de 60, a partir da Guerra do Vietnã, né, as editoras começaram a ter uma determinada liberdade. Os roteiristas, então, puderam criar, né, e aí entra também o movimento hippie, né, os roteiristas que eram desse movimento, eles começam a trazer outros assuntos a ser abordado, que a violência não é gratuita, né, quem é verdadeiramente violento, né, é o Estado que faz as pessoas se tornarem violentas. Eu não sou violento, não me torno violento, né, do nada. Tem uma condição social, os pais foram mortos. Isso, a construção do vilão, o vilão não é mal, né, por nada, ele tem essa construção. Sofreu um problema. A questão do Hulk, que é muito bacana, ele vem trabalhar a questão da identidade do indivíduo. Né? O Hulk, ele tem raiva porque ele luta, né, consigo mesmo. É verdade. Né? Porque ele quer alcançar melhores objetivos na vida dele. Isso. E tão bem que ele consegue acalmar a sua raiva no momento que ele se torna herói. É verdade. No momento que ele é reconhecido como herói, então ali ele vai canalizar, né, toda a sua raiva para o bem. Assim ele se torna um herói. Então, vem mostrar, fazendo um trabalho com crianças, as crianças conseguem perceber isso muito bem, né? Na qual o Hulk, ele usa a sua raiva, vai canalizar essas questões negativas, como raiva, violência, para ajudar os outros. No caso, isso da arma da década de 40 e 50 era o faroeste, então, principalmente, o Bang Bang também, que tinha uns filmes. Isso são vários gêneros das histórias em quadrinhos, né? O western, ele vem assumir, a partir da década de 50, quando o herói não era mais necessário. Terminou a Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos mais a necessidade de ter um herói para nos salvar, um herói imaginário. Né? Algo que, na antropologia, a gente vai falar que é o mito. Né? Há uma necessidade de a gente ter alguém sempre nos protegendo ou alguém para nos guiar. E é interessante que muitos heróis não são considerados como heróis. Por exemplo, o próprio Homem-Aranha, por exemplo, né? Na origem da história, ele tem aquela questão assim... o mascarado, tentando fazer o trabalho da polícia e tal. E não pode contar para ninguém que ele é o Homem-Aranha. O herói é sempre um solitário e tal. E que nós temos o surgimento da Marvel na década de 60, que vem dar uma outra roupagem às histórias em quadrinhos de super-heróis. Aí nós temos DC Comics, Nós tínhamos a DC, né, que tinha o Batman, Superman, Mulher e Maravilha, que são heróis icônicos, né, deuses. A Marvel vem falar uns heróis mais humanos, que enfrentam problemas que todo indivíduo enfrenta no seu dia a dia. E aí é uma identificação incrível. Começa o Quarteto Fantástico, falando sobre as relações de família. Vem um Homem-Aranha trabalhando um adolescente que tem problemas financeiros, que sofre bullying, né? E todos os dilemas... Os pais, é criado pelos tios. Isso, todos os dilemas que todo adolescente vem enfrentar. E assim surge a Marvel, né? Trazendo esses heróis mais humanos. Né? Então ela vai dar uma outra identidade, um outro caminho para as histórias em quadrinhos. Muito legal. Professora, mas a gente tem hoje em dia... Daí vindo para cá, trazendo um pouco mais para cá o nosso debate, nós temos hoje em dia a tecnologia e com a tecnologia nós temos o fantástico mundo dos jogos, dos videogames, que de uns 10 anos para cá, 20 anos para cá, mas principalmente de uns 10 anos para cá, e eu me lembro que eu comecei a jogar no computador, tinha um 286, eu comecei com DOS aí no sistema operacional, a tela verde, aquela, mas o avanço foi incrível, e nesse avanço, diga-se de passagem, um avanço da qualidade dos jogos. Então as imagens são incríveis, os sons são incríveis, as telas são incríveis, é fantástico. Eu tenho vontade, ainda não consegui, até por uma questão... Né, de correria do dia a dia e financeira, porque não são baratos, mas realmente ter aquele aparato, aquela cadeira, aquele óculos e tal, fone de ouvido, com aquela tela com ultra definição.
Só que tem alguns jogos que realmente chamam a atenção, que são jogos, muitas vezes eles vêm pirateados e disfarçados de Homem-Aranha e tal. E quando a gente bota no joguinho, quando a criança bota no joguinho e compra ali, eu tenho um filho e um sobrinho, meu filho vai fazer 9 anos, meu sobrinho tem 12 anos, e às vezes daí saem alguns tipos de jogos que são histórias onde o personagem ele é um assaltante, ele é um traficante, ele é um bandido, e ele, ou um cidadão normal que pode fazer o que ele quiser. Pode fazer o que ele quiser, ele pode matar, ele atropela, ele bate, ele rouba, ele atira. E aí as crianças adoram esses jogos assim. Isso não pode influenciar de uma maneira negativa na criação da criança, professora? Boa noite. Boa noite. Primeiro, boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês. E fiquei encantada escutando vocês, imaginando também o quanto essa questão dos super-heróis também trouxeram a possibilidade de conhecer um pouco mais dos humanos, né? Exatamente, Cada da vez natureza. que se humanizou esses super-heróis, se trouxe mais para perto de todos nós as fraquezas, os medos, as angústias. A identificação, como todos têm as mesmas né, que coisas. todos né? nós temos em diversos momentos da vida. E quanto à tua pergunta, ela já traz embutido várias coisas, né? Mas penso que para a educação nos faz pensar muito, e acho que esse é um momento interessante de debate e poder trazer isso para uma mesa redonda e conversar. A gente sabe que as crianças elas vão se constituindo como pessoas e na infância muito pelo ambiente em que elas vivem e pelas experiências que elas têm. Então, esses jogos são, de fato, do ponto de vista tecnológico, fantásticos, né? Sim, a Você realidade. fica lá numa cadeira, tu não precisa nem ter aquela cadeira, mas qualquer cadeira já te faz estar naquele cenário, naquele né? momento, naquela... Tu fica imerso num cenário jogo. E isso vai, mais do que uma simples diversão, eu penso que nós devemos prestar atenção para o número de horas que essas crianças ficam em relação a isso, né? Importantíssimo, é fantástico, eles ficam... Esses dias ficou o meu sobrinho e a minha irmã saiu, e aí ela pediu para mim dar uma olhada, ela é minha vizinha de apartamento, aí eu fui lá e tirei uma foto dele. Era umas 2 da tarde, ela pediu para mim olhar umas 4. Ela voltou umas 6. A mesma Ela disse assim, ele está no mesmo lugar onde eu deixei ele. Mesma não posição, se mexeu, provavelmente. na mesma posição. Eles esquecem de comer, eles esquecem de ir ao banheiro. Tudo. Porque ficam completamente dentro daquele cenário. É verdade, né? professora. Isso a gente precisa prestar atenção e também conversar com as crianças a respeito disso. É importante, nós não vamos tirar das crianças aquilo que a tecnologia pode favorecer, em termos, inclusive, de outros conhecimentos que vêm junto com isso, né? Claro. Vem informações importantes. Claro. Imagina, geograficamente, é possível Poder hoje viajar. entrar num jogo desse e conhecer toda a Europa, conhecer os castelos medievais, museus e tudo. Museus e a história propriamente dita, né? De personagens. Sim. Mas poder ter a possibilidade do diálogo, né? De conversar e possivelmente trazer a questão do que é realidade e do que não é. Ah, sim, a famosa realidade virtual às vezes acaba confundindo... Para que a gente possa pensar, porque as crianças são formadas pelo meio. Além da questão genética, hoje a gente sabe que a genética e o meio ambiente, eles estão juntos, Ficam né? juntos. Não há mais aquela carga genética tão forte que vai definir e o meio exatamente, desprezado. Ao sim, contrário, claro. hoje a gente sabe que geneticamente nós nascemos como resultado de 2, né? E herdamos as características dos nossos pais e avós, mas também o ambiente nos forma. E o ambiente passa por isso, em casa, pelas questões, pelas situações em que vivemos, pelas experiências que nós temos e na escola também. Então, eu penso que cuidar do tempo, conversar com as crianças sobre isso e apresentar outras alternativas também. Porque muitas vezes é muito mais prático ter alguém na frente de uma televisão Quietinho. 6 horas... Quietinho. do que a gente propor uma outra Antigamente situação. era a televisão. Eu dizia, eu sou do tempo que chamava a televisão de babá eletrônica. Sim. Daí eu adorava. Ficava lá nas férias, ficava daí horas na televisão. Encantado, né? A diferença agora é que na televisão a gente apenas era um mero espectador. Sim. Né? Agora a gente tem a interação. Eu estou lá dentro, eu faço parte do cenário também. E eu posso matar, roubar, etc. Como tu mesmo citaste. Essas experiências, elas precisam ser, à medida que a criança tem mais idade também, ser conversadas com as crianças, né?
E a gente precisa dizer, mas será que é legal provocar isso? Senão a gente banaliza a dor e o sofrimento. Pois é. Não, e às vezes é cômodo para os pais, com essa vida corrida, deixar a criança também ali E além na frente. disso também, não só por comodidade, mas por desconhecimento também. Ah, é verdade. A geração ficou... Muitas foi vezes- um avanço muito rápido. E os pais não tiveram essas oportunidades, né? Então, de repente, um pai ou uma mãe que não pôde ter o videogame, não pôde viver essa experiência, vai fazer o possível para que seu filho tenha. Ah, é verdade. Né? É verdade. Sem a mínima suspeita de que isso... que aquilo poderia ter né, um efeito negativo. Na verdade, é um conjunto de coisas. Eu penso que há um conjunto de coisas a se pensar e conversar e questionar. E acho que essa temática é interessante para isso, para que as pessoas também possam Tenho certeza que tem pais né? agora com bastante dúvidas em casa. Aí, e o filho deve estar lá jogando videogame lá no quarto. Mas é como a professora falou, realmente, a gente tem que ter essa... Eu me lembro que, como eu falei, meu filho vai fazer 9 anos, no início eu disse para um casal, uma certa ocasião, que eu não ia dar um telefone celular para ele, porque isso é diferente. E houve até uma discussão ali, e eles me explicaram que se eu não fizesse isso, meu filho ia ser um ET. E ele já tem celular faz 3 anos, eu tive que morder minha língua e tal. Mas não é a questão da tecnologia, é a questão de como ensinar as crianças a usarem essa tecnologia de uma maneira positiva. Voltando aos nossos super-heróis ali, eu me lembro no caso do Homem-Aranha, por exemplo, tem quando veio ao cinema, eu sou da época que o Hulk era um seriado e tal, o Homem-Aranha também era um desenho, detalhe, na sessão da tarde, aquela coisa toda. Mas tem um momento que quando virou filme, bem interessante, que ele vai jogar luta livre para comprar um dinheiro, para pegar um dinheiro para comprar um carro e tal. E na hora que ele ganha, ele vai pegar o dinheiro e o dono lá da luta livre não dá o dinheiro que tinha combinado com ele. Nesse momento, o lugar é assaltado e ele reclama pro dono da luta livre. O dono da luta livre vai pagar só aquele dinheiro que não era o combinado e que o problema era dele. Naquele momento, o local é assaltado. Quando o assaltante vai sair, ele tem a oportunidade de pegar o assaltante, ele não pega. E o homem passa por ele e diz, por que não pegou? Daí ele replica e diz, não, o problema não é meu, né? Aí, logo em seguida, ele acaba encontrando o bandido e ali eles colocam de uma maneira para não incentivar a vingança, né? Que não é uma coisa boa de uma criança ter uma vingança por uma reação. E aí ele encontra o bandido depois e aí eles conversam ali. O bandido acaba, antes de encontrar, acaba encontrando o tio dele e acaba matando o tio dele. Então, se ele tivesse impedido né, não tivesse pensado na vingança dele, que tivesse impedido o assaltante não teria matado o tio dele. Mas aí ele encontra com o assaltante e o assaltante daí ele vai conversar e o assaltante se assusta e acaba tropeçando e cai por si só. Ou seja, ele também não acaba matando o assaltante. Então, tem uma série de cuidados assim que a gente vê para não mostrar para não incentivar valores como vingança, né, como vontade de matar e tal. Então, também tem esse cuidado também com a questão, né, os quadrinhos, os super-heróis, os mais famosos, pelo menos, têm esse cuidado, né? Sim, sempre tiveram, né? Mas a partir da década de 60 que ela começa a ter um cuidado maior, ela começa a ter... Década de 60. Década de 60, né? Com a própria formação da Marvel, né? Por que isso daí? O contexto social político daquele período, né? Nós estamos passando por um período pós-guerra do Vietnã, Guerra Fria, onde muitos norte-americanos não estavam concordando com o governo norte-americano, né, com as decisões do próprio governo. Sim. Nós estamos passando também por um período onde o grito do excluído está ecoando no mundo inteiro. Né? Nós temos a luta pelos direitos civis, a luta pelos direitos da mulher. Então, são todos... todo esse conjunto histórico, né, social histórico e até econômico, né, vai eclodir na mídia. E eu me arrisco a dizer, até no meu mestrado eu trabalho isso, que as histórias em quadrinhos de super-heróis é a primeira mídia a tratar essas questões sociais emergentes históricas. É ela que vai trazer essa questão da não violência, da não guerra, né, com um personagem criado na guerra como o Capitão América. Capitão América vai dizer não à guerra. É um personagem que é criado na década de 40 para ir para a guerra. Isso. Né? Então, na década de 60, ele vai dizer não à guerra. O próprio Homem-Aranha, ele cria uma certa simpatia de crianças e adolescentes. Então, ali ele vai ser quase um ícone. Porque é normal, né?
Ele é normal, ele é alguém igual a nós, porém com poderes, e ele está aprendendo a usar esses poderes. Né? Tão bem que o lema dele, que eu uso muito nas minhas aulas de filosofia, né? Com grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Tio Ben, Homem-Aranha. Sinal, vem dizer o quê? Se eu deixo de fazer alguma coisa, né, possa vir ter consequências. E eu sou culpado. Se eu deixar de fazer uma coisa e essa coisa der errado, eu sou culpado. Para quem vai olhar o filme Capitão América, Guerra Civil, né, onde aparece o personagem Tony Stark, que conversa com Peter Parker, ele pergunta: por que você está fazendo o que faz? Você é só um adolescente, né? Você podia estar usando os seus poderes para ganhar dinheiro, fama, alguma coisa assim. Ele não. Se eu posso fazer algo e deixar de fazer, eu sou tão culpado como aquele que comete o ato errado. O ato errado. Né? O Homem-Aranha vem dar, ainda adolescente, vem falar sobre responsabilidade. Ele vivenciou isso, né, na própria carne, ele deixa de pegar um bandido e esse, né, acaba matando o tio dele, e ele se sente culpado por causa disso. Ele não culpa, né, o assaltante, ele se culpa porque ele poderia ter evitado toda aquela tragédia. Ele traz para si a responsabilidade. Ele traz para si a responsabilidade. Vem dizer o quê? Né? Que nós somos, né, responsáveis pelos nossos atos. Né? O filósofo Aristóteles vem dizer isso, né, na Ética Nicômacos. Né? No momento que a gente começar a perceber que somos responsáveis por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, né, a gente começa a pensar melhor nas situações que estão em nossa volta. O personagem Homem-Aranha vem cumprir esse papel, né? Vem pensar no que possa fazer e sempre pensar, né, em algo maior. Ele acaba se ralando muitas vezes, as histórias vão mostrar isso, ele perde namorada, ele perde emprego, ele perde várias oportunidades por causa da sua vida heróica. É verdade. Mas ele não deixa de ser herói. É verdade. Ele não deixa de ser herói, porque ele tem uma determinada habilidade e ele tem o dever moral de usar essa habilidade para o bem. Então eu vejo o quanto esses personagens vêm ensinar crianças e adolescentes, principalmente crianças. Quando eu lancei meu primeiro livro, fui para uma feira do livro em Santiago, e é a primeira vez que me coloco na frente de crianças. Eu trabalho com adolescente, adoro trabalhar com ensino médio, professor de filosofia. Eu chego na feira do livro, o público eram crianças de 5, 6 anos. Eu nunca tinha falado, né, de super-herói para criança, ou muitas vezes de filosofia para crianças. E que todo mundo pensa assim, quadrinhos é coisa de criança. Não é. Quadrinhos de superaventura é para adolescente, tem alguns que são até para maiores de idade. Né? Isso é uma questão que os pais têm que começar a cuidar. Existem animações para crianças, existem animações para adolescentes, existem animações para adultos, assim como filme, assim como literatura. Sim. Né? Cheguei lá, eu fiquei falando algumas coisas sobre a vida dos personagens, se tu tivesse poder, que poder tu teria e o que você faria com esses poderes. A maioria pensou em ajudar os outros. Sério? Aonde isso? Em Santiago. Santiago. E logo depois eu fui trabalhando com outras 5, crianças. Né? No meu doutorado, a gente estava trabalhando, o tema do meu doutorado era os super-heróis como tutores de resiliência para crianças e adolescentes em situação de risco. Nós fomos trabalhar com crianças em Estância Velha, né, onde eles criaram seus próprios quadrinhos, e a ideia era isso, né? Se eu tiver superpoder, ou se não tiver superpoder, eu tenho uma habilidade, e essa habilidade eu posso, né, usar para a construção do outro ou para uma construção social maior. Então, as crianças têm essa percepção. O que acontece, como a professora colega comentou, é o meio pode te atrapalhar. Eu não acredito que um game vai influenciar a criança a ser violenta ou não, um quadrinho, um filme ou um brinquedo. Eu acredito que o meio aonde ela está convivendo, isso sim possa ser influenciado ou não. Lógico, nós temos que cuidar, hoje nós temos também games, né, ultraviolentos, mas também a classificação etária, né, não está sendo respeitada. Nós temos isso também. Os pais têm que estar muito ligados nisso. Nós vamos ter jogos como Assassin's Creed, né, que é um jogo que tu vai trabalhar história, vai trabalhar geografia, né, vai trabalhar etimologia, né, porém é um clã de assassinos, né, que precisam matar pessoas. Mesmo que na história vai mostrar que os heróis também matam, a história vem mostrar isso, mas é classificado para acima de 16 anos.
O que nós vemos são crianças de 7, 8 anos 7, jogando. 8 anos. 7, Que ainda não estão em condições, Não né, de estão em fazer esse julgamento, condições, né? né? Ter esse Metade julgamento. da É, ter esse errado. julgamento, né? Ao mesmo tempo, há pesquisas que mostram, né, que o games, muitas vezes, o jogador vai ter um momento de catarse ali, né? Ele vai poder usar toda a sua raiva e canalizar isso para o jogo. Na biologia se fala que, há pesquisas que mostram que existe uma enzima bioquímica, que agora não vou lembrar o nome, que após o adolescente ou a criança jogar um jogo de violência, né, ele sai mais calmo, assim, né, relaxado, assim como um atleta depois de realizar um exercício físico. Sim, adrenalina, né? É Como se adrenalina. tivesse Adrenalina, canalizado para aquilo ali, descarregado. Descarregado para aquilo ali. energia, né? Hoje nós temos pesquisas que vêm mostrar isso, que vêm defender. A própria indústria de games, a indústria de quadrinhos, né, ela está visualizando isso. Nós temos uma pesquisa de 2008 da Mattel, uma das maiores indústrias de brinquedos do mundo. Quando ela ganha a licença da Marvel, né, para fazer os personagens, ela faz uma pesquisa. Até que ponto esses personagens, tanto de games, principalmente histórias em quadrinhos, influenciam negativamente na criança. Que eles tinham um conselho de responsabilidade social e esse conselho estava em cima. Vamos aceitar, não, vamos aceitar ou não, porque é brinquedos para criança. Tendo o item do colecionador, na qual a gente fica colecionando, mas também tem crianças consumindo isso. Então, foi uma pesquisa realizada, né, durante 2 anos e vem mostrar que os heróis não incentivam a violência, muito pelo contrário. Incentiva a criança a entender o outro, a necessidade do outro e respeitar o outro. E também auxilia, né, a criança a olhar esse outro e auxiliar, a defender, a pensar, né, na sociedade. Muito bem, eu fico feliz de saber que eu, como um fã dos super-heróis de quadrinhos, né, não tem esse objetivo aí. Mas eu quero falar, a gente vai fazer um rápido intervalinho, mas no outro bloco eu quero conversar especificamente também sobre armas de fogo, né, e os brinquedos e tal que simulam as armas de fogo, muitas vezes usado, inclusive, pelos assaltantes aqui no Brasil. Mas a gente vai um rápido intervalinho antes, mas em seguidinha nós estamos de volta com o Debate TVE. Por favor, nos espere. Estamos de volta com o Debate TVE, que hoje aborda o desarmamento infantil. Conosco a professora de psicopedagogia da Uniriter, Denise Ceroni, e também o pesquisador do La Salle, Gerson Weschenfelder. Esse sobrenome, eu vou precisar de uns 4 programas para poder decorar. Mas, enfim, o que interessa é que a gente está tendo um papo muito bacana aqui sobre a questão da influência de jogos, dos super-heróis. E também eu quero falar nesse bloco sobre a questão das réplicas das armas, dos brinquedos, né? Como revólveres, como espingardas, como metralhadoras, que não se vendem mais, né? As réplicas estão proibidas, inclusive porque ficam muito parecidas com armas de verdade, e aí acabam sendo usadas para cometer crimes. A gente tinha antes, será que não era mais inocente, professora? No tempo em que eu era criança, por exemplo, a gente pegava uma madeira, fazia uma arma de brinquedo e simulava que estava dando tiro, colocava um cinto na cintura para fingir que tinha um revólver, que era que nem o cowboy do filme. Parecia ser mais inocente. Hoje em dia já não pode mais tanto isso. O que aconteceu, professora? Eu acho que aconteceram muitas coisas. Muitas coisas. Acho que aconteceram muitas coisas, né? Certamente a gente vive um momento histórico, social muito diferente da época da tua infância, verdade. da minha infância. É verdade. Não sei se melhor ou pior, não acho que não. Se a gente ficar muito preocupado com isso, talvez a gente entre numa depressão profunda, né? Eu acho que a gente tem que pensar que são tempos diferentes com muitas semelhanças. Mas a gente vive, de fato, hoje uma cultura, acho que é necessário ainda, cada vez mais, a gente poder trabalhar numa cultura de paz. E acho que a cultura de paz passa por isso, passa por a gente pensar também o que oferecemos às crianças, o que permitimos às crianças. Claro que brincar é uma atividade infantil, o brincar ele tem que ser livre, ele tem que ser imaginativo, então brincar de diferentes formas, como tu mesmo relataste, né? Não, e a gente tinha questão bem aqui,
a senhora comentava sobre a questão da época. Por exemplo, se via mais brincadeiras na rua, de rua. Era mais possível estar na rua, possível né? estar na rua. Hoje, uma cidade como Porto Alegre, você começa pelas cercas, né, elétricas e enormes e tal. Eu me lembro que o muro da minha casa estragava o portão, não tinha problema. Não tinha problema. Não. As casas não eram muradas altas, não tinha cerca elétrica. E a gente brincava na rua. Havia uma possibilidade das crianças estarem meio que ao cuidado de todos na rua. As nossas crianças eram cuidadas pelas crianças do vizinho, estava todo mundo junto, brincando. Tinha até uma brincadeira, agora o pessoal da produção falou, lugar de criança é na rua. Vai ficar dentro de casa ali, vai brincar na rua. As crianças ficavam até tarde na rua, Ficavam até tarde na rua. Existia nós estamos perdendo isso, né? Com o crescimento da cidade também e com as questões econômicas e sociais, a gente foi perdendo muito dessa liberdade. Mas brincar é fundamental para as crianças, né? E permitir que brinquem. As crianças vão brincar desde muito cedo. Imaginação. Se a gente oportunizar, né? Desde bebês já brincam. Então, a gente, oportunizando que a criança tenha espaço livre e recursos, ela vai brincar. A criança não precisa de brinquedo caro e nem de brinquedo. A criança briga com pedra, com o graveto, pé dela fica mexendo. Né? Com o pé, as crianças gostam de ganhar o presente. Primeiro, qual é a surpresa agradável? É o pacote, é o papel. Depois é que eles vão olhar para dentro da caixa e ver o que tem. Ficam olhando aquele pacotão. Então, a criança, assim, pela natureza da criança, brincar é essencial. É o que vai constituindo a criança ser criança também, ser gente. A criança brinca para entender o mundo, brinca para entender as relações familiares, brinca para entender como é que as coisas estão acontecendo. Ela repete brincadeiras porque é uma forma de aprendizagem. Então, as crianças vão se desenvolvendo a partir dessas relações e dessas brincadeiras. Hoje, a gente sabe que crianças ficam cada vez mais tempo dentro de casa, que os pais, muitos, trabalham muito o tempo inteiro. Crianças ficam, às vezes, ao cuidado de outras crianças, né? Ou, às vezes, já por conta própria, com 9, 10 anos. Então, essas questões que são sociais, elas modificaram muito a forma como a gente vê os brinquedos. Então, antes, ter uma arminha de brinquedo parecia não ser um problema. De certa maneira, não era. A gente questiona e pensa, né, sobre isso. Será que existe a necessidade da gente presentear ou estimular o uso da arma? Nós vivemos numa região, a nossa região, ela é muito bélica, né? Sim. O Sul é muito bélico, né? Existe a questão de colecionar armas, das famílias, as fazendas, a caça. E isso é uma coisa que o único estado meio... que tem caça permitida é aqui. Exatamente. E isso vai, historicamente, também passando nas famílias, né? Então, a gente precisa pensar, se nós queremos uma cultura de paz, nós precisamos também pensar o que oferecemos às nossas crianças. Eles podem brincar com outras coisas também, né? E também a gente pode questionar, né? Alguém ganhou, porque lá um tio viajou para o exterior, trouxe uma arma de plástico, trouxe aquelas... pistola d'água. A pistola d'água, enfim, né? A gente também pode, ao invés de recolher, ou obrigar, ou xingar, a gente pode também conversar com as crianças, né? Eu acho que o diálogo ele é fundamental quando a gente quer criar filhos saudáveis, né? E isso não depende de muro alto, muro baixo, né? Eu acho que o diálogo e conversando, mas com certeza, nós vivemos um tempo muito diferente para viver a infância. Nós estamos com a infância muito erotizada também. Erotizada, extremamente erotizada. O contato com a sexualidade, com os questionamentos. Meu filho fala muito, com 8 anos a gente fica meio sem jeito até porque quer dizer que nessa idade eu não... meu filho, se preocupa em estudar, né? Vamos se preocupar em estudar, namorar depois. Mas os amigos, os colegas falam, o YouTube tem ali, os videobloggers e tal. Com certeza. Eles falam, então eles têm acesso, então não dá como para não falar. O acesso à informação hoje o acesso à informação é muito grande. Ele é muito amplo. Então, e talvez, não sei na tua geração, mas na minha geração, certas coisas os pais não comentavam, não contavam. De maneira nenhuma. A gente descobria pelos outros. Descobria pelos outros. Era a questão da cegonha, aquela coisa toda. E tudo que se aprendia era em livros ainda. Eu tinha uma enciclopédia, aí tinha lá para 12 anos, 13 anos. Aí já tinha umas fotinhas assim, umas fotinhas ali. Mas tudo ia se aprendendo assim pelos outros, mas de uma maneira bem mais lenta. Com certeza. Bem mais devagar. E mais... era tudo muito nas fronteiras, assim. Exatamente. Para conhecer certas coisas não ia em casa, né? Não. Com os amigos, se conhecia com os amigos. Não, em casa não se falava. Eu acho que essa geração hoje tem o privilégio de poder ter os pais mais parceiros na informação. E poder conversar com os filhos, né? Não ter tanta receio ou vergonha de poder saber o que eles sabem.
né? Permitir que eles Repassem. coloquem as suas dúvidas, suas preocupações. Crianças são incrivelmente sensíveis e inteligentes e capazes de perceber e entender o mundo ao redor delas, que muitas vezes os pais nem se dão conta que as crianças percebem. Não dá para subestimar. Não dá para nunca subestime. Nunca subestime uma porque criança. eles são extremamente inteligentes e sensíveis. Que bacana isso. Pois é, e aí a gente tem aí agora chegando aos tempos modernos, né? Os detentores dos direitos dos quadrinhos, por exemplo, dos super-heróis ali, continuaram modificando um pouco ali. Você falava ali que o Capitão América, nos anos 40, era para ir para a guerra, depois, nos anos 60, já diz não à guerra. E hoje em dia a gente vê, inclusive, os super-heróis todos conversando entre eles ali, todo mundo junto interagindo. E a gente tem os super-heróis que têm realmente poderes, mas a gente tem super-heróis que, por exemplo, não tem... o Batman, por exemplo, não tem superpoderes. O Stark ali tem o equipamento dele, é um humano normal. Então tem essa relação também de deixar mais, sem tantos aparatos tecnológicos e tal, os super-heróis para se aproximar de nós humanos. Eu acredito que hoje os ícones da cultura pop são os novos mitos da atualidade. O que antes, né, o mito grego ou os mitos religiosos, depois as histórias infantis, né, ocupavam, né, no imaginário infantil. Hoje a cultura pop está nesse local. Pegando esse local. Esses dias eu vi o João e Maria, por exemplo, a nova história, que daí eles cresceram e caçam bruxas. E aquela história era terrível, que a bruxa pegava, ele botava o rabinho do rato, porque se o dedo tivesse gordinho, ela dava docinho, comida para ele, para pegar ele, depois fritar ele e comer o Joãozinho. Aí eles cresceram e agora eles são matadores de bruxas. Eu acredito que essa cultura ela vem preencher esse imaginário infantil. Percebendo isso, acredito que todos os roteiristas começam a ter um determinado cuidado e também usar, né, esses personagens. Os roteiristas, eles não são mais ingênuos como eram antigamente. Né? Nós vamos ter roteiristas que são sociólogos, roteiristas que são cientistas políticos, filósofos, engenheiros. Antes era uma coisa empírica. Assim, antes eu era criador, eu criava uma história bacana e ia. O próprio Stan Lee, né, que é o papa da Marvel, né, criador de vários personagens, ele disse que ele precisou estudar um pouquinho o contexto, né, para criar os personagens e assim adiante. Nós vamos ter depois ali outros personagens, como Chris Claremont nos X-Men, que vai trabalhar a questão do preconceito, né, e mostrar que o preconceito existe e precisa ser combatido, mas não com violência, com tolerância. Sim. Quase uma questão cristã ali, né? Se tu me dá um tapa, eu estou oferecendo a outra face, mas eu posso oferecer algo a mais. Então, as histórias em quadrinhos vão mostrar isso. Mesmo eu com superpoderes, que eu podia resolver a coisa ali, né? Nós temos ali, tipo, nos X-Men, nós temos o Professor Xavier, que é o maior telepata do mundo, que podia tranquilamente, né, usar sua mente e dominar todo mundo. E terminou a guerra, né, e o preconceito e tudo. Mas ele não, ele disse que se ele usar o poder, não é uma coisa natural. E as pessoas precisam aprender que a tolerância é a chave, né, de um mundo pacífico. Então, as histórias em quadrinhos quase têm mais esses debates do que violência. Logo, na década de 40 e 50, existia muito bem essa violência, o mal, né, e o bem. Guerra nas Estrelas, o preto e o branco. Né? Ali tem quase uma questão mitológica, né, da jornada do herói, da construção, tanto a construção do vilão como a construção do herói. Né? Ninguém nasce pronto. Mas é interessante isso que tu traz, porque tu fala da década de 40, 50, do século passado, e a gente vai viver os movimentos sociais emergindo na década de 60. Principalmente nos Estados Unidos, em função também da Declaração dos Direitos Humanos. Então, a gente tem como resultado, parece que o mundo ocidental olhando para dentro de si mesmo e pensando, opa, tem muita gente que está fora desses direitos que é para todos, né? Então, a gente vai ter, para a educação, a gente vai ter um momento também histórico importante, que é o momento em que se muda muito as questões curriculares nas escolas. Porque um grupo de pesquisadores vão dizer, e de intelectuais da época vão dizer, a gente precisa ensinar na escola aquilo que seja importante para as pessoas. Não só aquele currículo técnico, administrativo, sem levar em consideração quem é que estuda.
quem é que está na escola, quem é o sujeito da escola, quem é o aluno que nós temos. Então, a gente vai ter movimentos que vão desencadeando outros, né? O empoderamento feminino, a gente vai começar, então, a dar vez e voz para as mulheres, a questão do movimento negro, e tudo isso vai ser retratado nas histórias em quadrinho. E, se vocês lembram bem, as histórias de quadrinhos eram uma literatura meio marginal. Tu não era inteligente porque tu lia história em quadrinho, né? Não, ao contrário. As pessoas tinham até vergonha de dizer, né? Tu lê sim, leio de vez em quando. Isso aí não é literatura, isso aí não é leitura, né? A gente vai ter uma fase muito de alijamento eu sofri muito isso, né? Sim. E ainda hoje eu sofro, assim, porque como eu trabalho com quadrinhos, pesquiso quadrinhos há mais de 12 anos, eu aprendi a ler graças às histórias em quadrinhos, eu acho que me apaixonei por filosofia graças às histórias em quadrinhos, eu aprendi física quântica graças às histórias em quadrinhos do Quarteto Fantástico, me ensinou, eu acho que o professor não teve a capacidade didática de me ajudar, depois a gente acabou conversando e ele expor a questão dele. Eram períodos, na época, diferentes, e a partir da década de 50, de 60, a ciência, os estudos começam a ser divulgados. Hoje nós temos, como estava comentando, sobre a proibição da fabricação de réplicas de armas. Isso começa na década de 90, se eu não me engano, quando foi levantado dados aonde mostra que muitas crianças encontravam armas de fogo e cometiam algum acidente, matando ou ferindo alguém com arma de fogo. Só para ver uma questão, na época, o número de acidentes com arma de fogo era muito maior do que hoje, mesmo a população sendo menor. Sendo menor do que hoje. São dados que tem que começar a olhar. As réplicas saíram por quê? Porque eu podia ter uma arma em casa, e foi antes da campanha do desarmamento, no final da década de 90, início dos anos 2000, que podia ter uma arma em casa, eu ver e pensar que é um brinquedo, e ali usar e acabar com o acidente. De verdade, e acabava atirando. E tem uma outra questão que muitas vezes as pessoas não conseguem ver a diferença. Hoje, crianças em regiões periféricas ou em favela com armas na mão, não tem nada a ver por elas ter brincado com armas. Não. É toda uma relação do meio. Muitas vezes essas crianças não tiveram nem oportunidade de brincar. Elas tiveram que amadurecer na marra para poder sobreviver ou trazer dinheiro para casa. Do irmão que é envolvido e ver no tráfico uma oportunidade de ganhar esse dinheiro. E aí a arma é só um detalhe. A arma é um detalhe, é o contexto, ela está visualizando. A professora comentou antes assim, que o meio forma o indivíduo. Eu estou ali a todo momento vendo alguém com uma arma e essa pessoa, ela se torna poderosa, eu quero esse poder. Ela me cuida, ela ganha dinheiro. Ela ganha dinheiro e tal. Ela é respeitada. Eu vejo a minha situação social, eu quero aquela situação ali. Então, assim, não tem nada a ver o brincar com armas com essa situação. São duas questões completamente diferentes. Os acidentes com armas é descuido, muitas vezes, dos pais. Dos donos dessa arma, dos pais. Não tem nada a ver com criminalidade. São duas questões completamente diferentes. Os acidentes acontecem porque a arma é em casa. A gente teve um acidente no início do ano, na virada do ano, de uma menina que acabou morrendo numa festa de virada do ano com um tiro. E, num primeiro momento, acharam que era uma bala perdida, disparada pelo pessoal festejando. E foram ver que tinha sido um tiro disparado, porque eles estavam brincando dentro de casa com uma arma que estava guardada. Que ninguém espera uma situação dessa. São atravessamentos, né? Eu penso que são atravessamentos possíveis quando a gente tem essa abundância, né, de armas bélicas, né? Pois é um atravessamento possível. Enquanto a gente conversa sobre isso, dá também para perceber a importância de políticas públicas que possam fortalecer um pensamento que tenha um pensamento mais pacificador. E o papel que as escolas têm também de poder trabalhar com essas crianças, esses adolescentes, de meios que eles não escolheram nascer ali. Eles não escolheram estar ali, mas estão.
Então, qual é o papel da educação, dos educadores, das escolas? Adaptada para essa situação. Para a gente poder conversar sobre isso, estabelecer políticas, buscar recursos, né? De que isso seja possível. O próprio papel da sociedade, né? Que sociedade nós queremos? Nós queremos uma sociedade de paz, não é armando a população, que vai resolver isso, né? É com educação. Muitas vezes a gente pensa assim, a criança é a responsabilidade dos pais. Não, é do Estado em si, nós fizemos parte desse Estado. Não deixar também o Estado como um ente separado. Não pode ser, somos nós, nós somos o Estado. A gente tem uma mentalidade que a gente vive... O governo é o Estado e nós somos o povo. Como um governo monarco, né? Nós temos que o Estado tem que provir as coisas. Nós somos o Estado. É um problema social e é nosso. E nós somos culpados. Se a gente deixa de fazer... e acontece alguma coisa, nós somos culpados. Volta a questão do Homem-Aranha. Se eu tenho uma habilidade para fazer alguma coisa, de falar, de orientar, eu preciso fazer. Não é deixando de lado. Eu me preocupo um pouco, né, olhando assim a década de 80 e olhando hoje, há dados que mostram que tem menos acidente com armas naquele período. Agora, se nós vamos ter, né, e hoje nós estamos tendo uma população pedindo, né, a liberdade do uso de armas, de compras de armas, né, no Brasil. Será que esse índice de acidentes, né, domésticos com arma de fogo usado por crianças e adolescentes não vai aumentar também? Proporcional. São todas essas questões que precisam ser refletidas. Assim. É muito fácil a gente culpar, né, uma cultura... Eu defendo muito a cultura pop, né? Que no Japão, inclusive, é muito forte, né? No Japão é muito forte. Até comentei no programa Panorama, o Japão tem os quadrinhos, é a maior produção de quadrinhos do mundo. No Japão? No Japão. Maior produção de games de violência no mundo e tem os menores índices de violência. Mas tem o maior índice de suicídio. Também por uma questão tradicional, histórica, não milenar. Não dá para também desconsiderar, né, que tem um índice de suicídio entre jovens que é alarmante. Aí a gente tem que ver também a própria cultura samurai que tinha lá, né? A questão de honra. Então, isso está ainda muito presente, algo milenar, né? E também precisa se perceber isso, né? Ver essa questão também. Cultura histórica. E depressão também. Mas por que será uma depressão num país que... Tu é muito cobrado. Pois é, por isso que a gente tem que pensar, cobrado. né? Muito cobrado. Que coisa. Qualquer coisa... Se fosse aqui no Brasil, que Haddad, olha, de gente morrendo. Qualquer coisa não é uma resposta simples, né? Tudo que a gente for discutir hoje, nós não vamos ter uma única resposta. Não tem como. A gente tem que pensar de um pensamento mais complexo, porque não vamos encontrar uma solução para isso. A gente pensar nas diferentes alternativas e nas diferentes possibilidades. Assim também como a gente pensa nos super-heróis, também é uma grande sacada da indústria, né? Vamos pensar que numa sociedade capitalista é um grande achado, né? Mas é um grande achado. As propagandas dos brinquedos é impressionante. A mochilinha, o tênisinho, não dá para desconsiderar a camisetinha. Então os caras vão se aperfeiçoando. Não é nem só o brinquedo em si, é tudo que agrega. Vão buscando profissionais de outras áreas de conhecimento para analisar, porque o fundo qual é? Como é que eu vendo isso e vendo bem? Eu faturo bastante. Hoje nós vamos no cinema, cada vez que sai um filme, o personagem está com um uniforme diferente. Por quê? Óbvio. Porque na outra semana todo mundo está com a camiseta na rua. Tem que pegar porque aquela, a retentora daquela marca, né, ela ganha muito mais em vendendo licença do que o próprio filme. Do que o próprio filme. As licenças são milionárias, bilionárias, sim, bem maiores do que o próprio a bilheteria do filme. Então, é isso que tem que se pensar. Sim, todo produto da cultura pop é um produto capitalista. O entretenimento dá muito dinheiro. Ainda mais hoje, a cultura pop está em voga. Hoje nós temos grandes eventos. O Brasil cedia o maior evento de cultura pop do mundo. Qual é o evento? Né, que é o Comic Con Experience, que está indo na sua 5ª edição. Vem para cá, em São Porto Paulo. Alegre? Não, acontece em São Paulo. Né, sempre a primeiro final de semana de dezembro. Estou quase comprando o meu ingresso. Mais de 200 mil pessoas. Né? A gente vê todo mundo fantasiado e tal. Sim, vê todo mundo com a sua criança aflorada. Antes eu tinha vergonha de dizer criança aflorada, sou criança, gosto disso. Hoje já não. E hoje a indústria ganha muito com isso. E se a gente for pensar, quem ganha dinheiro com isso? Quem é que está ganhando dinheiro com isso? A gente podia pensar nisso também, né? Pois é. Porque não somos nós, né? Não.
não somos nós. A gente gasta muito, tá, inclusive. eu A gente gasto. até O colabora. Xbox tá Até a uma gente fortuna. colabora. Então, aquela o Xbox Exatamente. lá tá, cada vez Então, lança um novo. A minha esposa já chegou a ver que quase 30% do meu salário vai em bonequinho, estatueta, em gibi, em tem também isso, camiseta. tem também isso lá. Eu sou O colecionador. colecionador, a coleção também. O mundo de coleções é um mundo que não tem crise hoje no Brasil. Não tem crise. Não tem crise, né? Pra comprar No momento objetos, tipo, colecionáveis. são objetos caríssimos, Caríssimos. são todos praticamente importados. Agora tem uma empresa nacional. Só para ver assim, 2014, 2015, né, com a grande crise no Brasil, 2015, 2016, o mercado de coleção não caiu, pelo contrário, aumentou. Até porque é uma fatia também que não é uma fatia... Para qualquer um Não também, é. né? Quem é Pra que é colecionador? colecionador? Poderíamos fazer essa pergunta. Quem é Quem colecionador também é hoje? colecionador? É classe média. A classe média. Média alta. A gente fica brincando assim, né? Falando, tu não quer que seu filho tenha dinheiro para gastar com drogas, incentiva eles a comprar quadrinhos, né? Não, mas 30% do salário, hein? No meu caso. Se pensar bem sobre A isso. esposa já deve estar pensando, aquela nossa viagem para a Europa, daí como é que fica, daí, pô. Mas é interessante. Mas assim, a gente está quase terminando o programa, aí temos cerca de 2 minutinhos. Também questões, por exemplo, a gente tinha musiquinhas, por exemplo, que não são politicamente corretas hoje em dia, como atirei o pau no gato e tal, né? Então também, algumas coisas também a gente se deu conta que realmente, né, não eram muito, assim, adequadas, digamos, para a criança. Mas, de um modo geral, no mundo hoje, para encerrar em 1 minutinho, professora, o recado é acompanhar as crianças, não retirar isso, não esconder, não vetar isso aí, mas dialogar, conversar, ter o seu tempo videogame, ter o seu tempo celular, ter o seu tempo brinquedo? Os pais são os primeiros educadores e talvez os mais importantes para as crianças, né? Então, se eu pudesse deixar um conselho, né, seria de escutar atentamente seus filhos, né, acompanhá-los, não privá-los de nada do que eles desejam, desde que possa ser conversado, esclarecido, respeitá-los, né, na sua especificidade e buscar sempre a certeza de que os pais são os adultos da relação entre pai e filho. Então, os pais, o pai e a mãe, eles são os responsáveis pela educação desse serzinho, né? Desse ser humaninho. Como é que a gente e eles disse? são não subestimar, né? Não subestimar, né? E são os responsáveis por eles. E acolher, amar, respeitar e ter confiança que vão conseguir fazer um trabalho bem bom, que poderão olhar mais tarde e se orgulhar do que fizeram. Muito bem. Gelson, 30 segundinhos, quer dizer então que dá para brincar de super-herói com meu filho, que tá tudo certo? Dá tranquilo, sem vergonha. Sem vergonha? Vai, filho. Eu acho que... Isso não vai me tornar um cara violento, nem um filho violento? Não, muito pelo contrário. E sim, o que vai fazer o indivíduo ficar violento é o meio. Acho que, como a professora Denise comentou, o quanto o pai está presente, os pais estão presentes, é fundamental, faço minhas palavras dela, o quanto a conversa, o diálogo é fundamental. A criança entende o diálogo, não entende o xingão, não entende o castigo, não entende o não. Sim, é verdade, isso é importante. O adolescente também, o pré-adolescente principalmente, né, que está formando seu caráter, o quanto os pais têm que ser amigos. Né? E também tem que respeitar aquele indivíduo que está ali e cuidar daquele indivíduo, que não adianta assim eu comprar um jogo, deixar lá e ele fica quieto. Não, eu preciso entender que jogo é esse, olhar a classificação etária do brinquedo. Importante, tem classificação, tem respeitar para o motivo dali. É muito fácil eu culpar o brinquedo, mas não fui eu que cuidei, né? Porque fui eu que comprei, né? Tá certo. Muito obrigado. Infelizmente, o programa já está no final. Agradeço a presença dos meus convidados dessa noite. Então, olha aqui, o programa foi sobre desarmamento infantil e a gente falou, então, com a professora de psicopedagogia da Uniriter, pedagoga Denise Ceroni e também o pesquisador do La Salle, Gelson Weschenfelder. Quase isso. Mais uns 3 programas, se eu acerto. Obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua audiência. O debate fica por aqui, o programa volta amanhã às 7h30 da noite. Uma ótima noite para você e até lá.
gurizada do Rio Grande, amigos que apoiam a cultura rural de todo o Brasil, a TVE apresenta Galpão Nativo. Programa que também é um clássico já. Que fortalece tanto a cultura gaúcha, que oportuniza tantos artistas levar o seu canto, a sua mensagem para frente. Todos os estilos da música gaúcha encontram espaço no Galpão Nativo. Domingo, 8 da manhã. A programação da TVE e da FM Cultura tem o apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Lei de Incentivo à Cultura. Ministério da Cultura. Governo Federal. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Para evitar o desperdício, na hora de usar a máquina de lavar roupa, retire a mangueira da parede e a coloque em um recipiente. O que for coletado pode ser reutilizado e todos ganham com isso. Gente, e o vento vadia embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de marca de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando. Na última sexta-feira, nós abrimos o programa com esse clipe em homenagem à dona Ivone Lara, que fazia 97 anos. E como você viu no Repórter Brasil, no mesmo dia, ela foi internada com problemas de saúde e morreu ontem à noite. E olha só, dona Ivone Lara foi embora. Saudade, amor, que saudade, que nos vira pelo avesso. Mas agora a dona Ivone é um sonho de todos nós. Na internet, famosos se despediram de dona Ivone Lara. Zeca Pagodinho postou uma foto ao lado da sambista. Já Dudu Nobre lembrou de Sonho Meu, o maior sucesso de dona Ivone. Mesmo quem não faz parte do mundo do samba, deixou mensagens de agradecimento, como fez Zélia Duncan. Afinal, a música brasileira perdeu uma de suas maiores compositoras. Dona Ivone Lara tinha 97 anos. Ela estava internada desde a última sexta-feira e morreu ontem à noite por causa de problemas cardíacos e respiratórios. A vida da grande dama do samba se confunde com a história do Império Serrano. Afinal, foi aqui que no fim da década de 40 do século passado, ela se transformou na primeira mulher a fazer parte da ala dos compositores de uma escola de samba.
A quadra onde Dona Ivone cantou e superou o preconceito contra as mulheres foi o local do velório. Na despedida, não poderiam faltar músicas e aplausos. Eu até comparo essa região de Oswaldo Cruz, de Madureira, Serrinha, como uma espécie de museu do Louvre de bens culturais e materiais. E Dona Ivone era o símbolo maior, um dos símbolos maiores dessa região. Ela mesma não tinha, assim, às vezes, noção da representatividade dela, né, para a sociedade, para o nosso país. Dona Ivone nasceu em 1921 em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Órfã de pai e mãe, cresceu em um internato, onde teve aulas de música. Aos 12 anos, já estava fazendo samba. Tchê foi a primeira composição. Antes de se dedicar integralmente à música, Dona Ivone se formou em enfermagem e trabalhou com a psiquiatra Anísia da Silveira. Em 1947, foi morar no Morro da Serrinha, em Madureira, onde havia também o jongo e a recém-inaugurada Escola de Samba Império Serrano. Criança não participava em roda de jongo. Foi crescendo assim, dançando jongo, mas fora da roda dos velhos. Dona Ivone só gravou o primeiro disco aos 53 anos. No Império, ganhou vários campeonatos para a escola, com composições marcantes, como os 5 bailes da História do Rio, que fez em parceria com Silas de Oliveira. A música é considerada um dos maiores sambas enredos de todos os tempos. Contaremos em sonho os 5 bailes da História do Rio. Será a grande dama do samba foi enterrada no fim da tarde no cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Mas certamente sempre será lembrada e cantada nas rodas de samba de todo o país. Saudade, amor, que saudade, me vira pela vez, revira pela vez. O zero a faca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu... Tá, e ainda hoje aqui no Fique Ligado você vê mais homenagens à Dona Ivone Lara. Bom, vamos agora até Brasília conferir a entrevista que a Ana Karina de Carvalho fez com um dos principais autores de trilhas para o cinema. Olá, Karina, boa noite para você. Boa noite, Gustavo, Ana Luísa e a todos. Eu estive no Rio de Janeiro com o diretor de cinema e responsável por diversas trilhas de filmes brasileiros desde a retomada do cinema nacional. É o André Moraes, que é aqui de Brasília. E já foi indicado a um Grammy Latino, um MTV Video Music Brasil e hoje vive entre Los Angeles e o Rio de Janeiro. Vamos conferir a entrevista. Do que você tem feito aí nessa seara, né, do audiovisual e da música? Vamos embora, como você quiser. Passei alguns meses ano passado em Los Angeles, foi muito legal. Um monte de projeto bacana, de trilha, de cinema, de YouTube, projetos musicais, projetos familiares. Então, adoro Los Angeles. Acho até uma cidade um pouco parecida com Brasília, sabe? Aquela coisa muito grande, né? Eu nasci numa família de diretor de cinema, meu pai, minha mãe produtora, também atriz. Então sempre teve muito cinema, muita música na minha casa. E desde os 6 anos de idade que eu estudo violão. Nunca mais parei na minha vida de estudar música. Então eu sempre soube o que eu ia ser na minha vida, né? Sempre soube que ia trabalhar com música e trabalhar com cinema. Sempre tinha muita vontade de dirigir, de ser diretor também. Mas eu já era músico, já tinha essa carreira, desde criança, na verdade. Tinha esse foco, sabe? Com 15 anos eu comecei a fazer comerciais em Brasília, trilhas para comercial, muitas bandas, toquei no Mata Hari, né? Muito tempo com o Jimmy, com a Verônica, com a galera toda de lá. São grandes amigos até hoje. Depois tive as minhas bandas, aquela coisa toda. Só que a trilha sempre foi indo paralelamente, não crescendo. Até então que aí eu resolvi ir para o Rio, através de um convite de um amigo meu, para tentar fazer trilhas no Rio, aqui no Rio, e, enfim, tentar viver de trilha aqui. O primeiro filme que eu fiz aqui no Rio foi o Avassaladoras, um filme da Fox, muito bacana, com o Ginequini. Foi onde eu pude ter a oportunidade de trabalhar com a Zélia Duncan, que também saiu de Brasília, com o Paulo Ricardo. Aí, anos depois, eu fiz Lisbela o Prisioneiro, com produção da Paula Lavigne, ao lado de João Falcão. Foi onde eu trabalhei com Caetano Veloso, Elza Soares, Los Hermanos, Sepultura e Zé Ramalho, juntei para fazer uma versão nova de Dança das Borboletas. A trilha foi um sucesso.
tanto de público, rádio tocou muito, também de crítica. Ganhamos o prêmio da Academia Brasileira de Cinema. Então aí minha carreira deu um up bem legal. Logo depois Caetano me chamou para fazer junto com ele Meu Tio Matou um Cara. Dividimos a trilha juntos. Então foi muito bacana e não parou mais, né? Depois fiz Assalto ao Banco Central, Muita Calma Nessa Hora. Muita calma nessa hora. Eu vou recuperar meu tempo perdido. Homem, eu tô fora. Não, homem, eu tô dentro. Eu tô com você. De abrir a porta e sair por aí. Não, meus equipamentos, As trilhas são super importantes, né, nos filmes. E o André Moraes também dirigiu um filme que estreia final de maio, que se chama Não Se Aceitam Devoluções. Mas depois a gente vai falar mais sobre esse título por aqui. E amanhã eu volto com mais novidades. Gustavo, Ana... Valeu, Karina. Obrigadão. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Olha, e cinema também é bandeira de luta por igualdade. A equipe da TVE da Bahia visitou a mostra Lugar de Mulher é no Cinema. O objetivo é saber como anda a participação das mulheres na cadeia produtiva do audiovisual brasileiro. Veja aí. Câmera. Ação. Desde o início do cinema existiam mulheres dirigindo, mulheres montando, mulheres trabalhando na produção. Só que aos poucos o cinema realmente foi se tornando cada vez mais masculino, né? Os homens foram ocupando cada vez mais espaços e até apagando essas mulheres da história do cinema, né? Val? Estão doidos para lhe conhecer. Tá me levando para casa dos teus patrões? Então você tem mulheres, as mulheres estavam sendo sempre relegadas mais para produção, para essas mais de organização, né? Essa parte de bastidor de organização, enquanto a parte mais pensante do cinema, digamos assim, que é a direção de fotografia, montagem, roteiro, os homens foram ocupando mais. E aí agora a gente vê esse movimento cada vez maior de mulheres voltando a dirigir, a roteirizar, a montar seus próprios filmes. Uma prova destas mudanças foi a premiação de Catherine Bigelow, com o Oscar de Melhor Direção, com o filme Guerra ao Terror em 2010. Ano passado, foi a vez do universo dos quadrinhos trazer, para as telonas, a icônica personagem Mulher Maravilha, dirigido por Pat Jenkins. O fato de, antigamente, a gente ter para a gente fazer um filme, precisava de um equipamento over, super grande, pesado, e era difícil realmente que as mulheres sustentassem uma câmera X ou Y. Então, normalmente você via os câmeras mans, né? Aquelas câmeras super fortes, sustentando aquelas câmeras super pesadas. E isso, obviamente que hoje, se isso é viável, hoje você vê muitas diretoras de fotografia segurando de boa a tua câmera na mão. Meu povo, capricha que essa é a festa mais linda do ano, em junho! Alegria! Eu trabalho com produção. De antes de cinema, eu trabalhei com produção de teatro durante muitos anos. E em 2010 eu comecei a trabalhar com uma produtora independente aqui em Salvador. Então foi uma fase muito boa para mim como produtora, onde eu pude experimentar muitas coisas e onde eu pude experimentar também outras funções, né? Então eu aprendi a trabalhar como operadora de áudio por uma demanda da internet, por precisar ter equipes menores. Tô tentando ser sincera com você. Amor, que sinceridade, amor. O nosso amor é sincero. Em todos os espaços dentro do audiovisual que a mulher ocupa, a produção é o lugar onde a gente ocupa mais espaço. Isso segundo os dados da Ancine, né? A gente se equipara aos homens nesse lugar porque a gente sabe administrar bem, né? A gente trouxe essa herança de administrar bem um lar, de cuidar do dinheiro, de delegar funções, né? Que é bem da produção executiva. Então, a nossa luta está sendo em colocar as roteiristas, as diretoras de fotografia, as sonoplastas, diretoras de arte, nesse lugar de destaque que a gente merece, né? Tipo, a gente até foi comentado isso quando a gente fez o roteiro técnico. Ela daqui, ou sei lá, de onde você achar melhor. Ela daqui pra pegar isso, e sabe, tipo, olha pra mim. Esse quadro aqui, ó.
Foi. Câmera. Foi. 1, 2, 1. A principal importância disso é que o cinema, o olhar da mulher seja representado e a diversidade da realidade feminina seja representada. Então, por mais que um homem consiga fazer um bom filme, o Woody Allen consiga fazer um bom filme com a mulher sendo protagonista, um olhar de uma roteirista mulher, de uma diretora de fotografia mulher, traz um cotidiano feminino mostrado realmente como a gente é. Então, a gente está, sim, brigando por um espaço de narrativas. E isso é um movimento nacional que começou nas redes. A gente tem uma rede nacional dentro do Facebook, chama Mulheres do Audiovisual Brasil, e uma rede local, Mulheres do Audiovisual Baiano, onde a gente está tentando articular políticas públicas em que valorizem a gente em vários campos e também, eu digo, os campos de criação, como roteiro é um, e também em comissões de gênero e raça, né? A gente está brigando por esse espaço. Ação! Ação! E por falar das mulheres no cinema, no dia 26 de abril estreia o filme A Cidade do Futuro, com autoria de Marília Hughes, junto com Cláudio Marques. O filme é o segundo longa da dupla e foi eleito o melhor filme latino-americano no Festival de Buenos Aires, melhor filme internacional no New Fest em Nova York e melhor filme pelo público no Olhar de Cinema, em Curitiba. Em uma região marcada pelo machismo e pela homofobia, Mila, Gilmar e Igor formarão uma família fora dos padrões. O filme se passa em Serra do Ramalho, a cidade do futuro prometida pelos militares nos anos 70. Localizado na região oeste do norte baiano, o município foi criado durante a ditadura militar para abrigar a cerca de 73 mil pessoas deslocadas dos seus lares para dar lugar à represa de Sobradinho. E a gente recebe hoje aqui no estúdio o cantor Jonavo. Boa noite, Jonavo. É um prazer ter você aqui com a gente no Fique Ligado. Delícia estar aqui com vocês. A gente que agradece. Agora, fala um pouquinho pra gente sobre o seu estilo musical. Olha, eu sou cantor e compositor vindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terra de Almir Sater, de Família Espíndola, Geraldo Roca. E tenho, acho que no meu DNA musical, essa mistura um pouco do campo com a cidade grande. Que legal isso. Então, a gente acaba definindo isso como música folk, né? Que tem aquela referência americana como Bob Dylan, como Cat Stevens. Aqui no Brasil a gente tem caras como Zé Ramalho, Renato Teixeira. E eu acho que eu participo dessa geração nova de folk brasileira. Tá certo. Jonavo, a gente conversa daqui a pouco, tá bom? Porque depois do intervalo tem um novo livro de história de Jorge Caldeira. E agora a gente ouve um pouquinho do som do Jonavo. Vamos lá, Jonavo. Vamos lá. Tá boa pro seu rio, se a gente vai até o mar, uma enseada, um cabo frio e o peito preso em meio a placas de metal. Eu não sou daqui, não. Eu sou caipira do mato, meu calcanhar é vermelho, a minha terra tem cheiro de batom. Eu sou caipira do mato, meu calcanhar é vermelho, a minha terra tem cheiro de batom. Mandar mensagem para os amigos é legal. Mandar mensagem no trânsito e atravessando a rua, não. EPTC. Trânsito. Um espaço de todos. Seja você a mudança. Prefeitura de Porto Alegre.
Baixada do Rio Grande, amigos que apoiam a cultura rural de todo o Brasil, a TVE apresenta Galpão Nativo. Programa que também é um clássico já, que fortalece tanto a cultura gaúcha, que oportuniza tantos artistas levar o seu canto, a sua mensagem para frente. Todos os estilos da música gaúcha encontram espaço no Galpão Nativo. Domingo, 8 da manhã. My name's Simon. I'm just like you, except nobody knows I'm gay. Todo mundo tem uma história de amor. Have you ever been in love? I think so. Essa é a do Simon. Go big or go home. Com amor, Simon. O que eu mais gosto de fazer é show. O que eu mais adoro, eu me realizo quando eu estou num teatro, num palco. Viu? Não precisa ganhar muito não, mas eu estou cantando e estou vendo o povo ali junto comigo, e eu cantando também, então eu estou realizada. Não fique assim dura, porque todo amor tem fim, pra tudo se tem um jeito, a vida é mesmo assim. Não fique assim torturar, porque todo amor tem fim, pra tudo se tem um jeito, a vida é mesmo assim. E olha só, o sucesso de Dona Ivone não veio por acaso. Ela nasceu em uma família de intensa vida musical lá no Rio de Janeiro. Olha, Gustavo, ela era filha de uma costureira que cantava em ranchos carnavalescos da cidade e de um violonista de 7 cordas que desfilava no Bloco dos Africanos. Dona Ivone vai, mas deixa pra gente sua música, o legado de quem sempre cantou pelo povo e para o povo. E quem curte história e gosta de um bom livro pode se aventurar no novo livro de Jorge Caldeira, História da Riqueza no Brasil. O escritor tem se dedicado a redescobrir o país. Para isso, ele faz pesquisas que vão da antropologia à econometria. A repórter Luane Belli conversou com ele aqui em São Paulo para saber um pouco mais desse novo trabalho. Deixa aí. Hoje eu vou entrevistar um jornalista e escritor que tem mais de 40 anos de carreira, 16 livros publicados, e ele é um apaixonado por história, já falou de samba, de futebol, e agora o último livro dele é sobre economia, esse aqui, A História da Riqueza no Brasil, onde ele traz uma perspectiva histórica da economia abrangendo os 520 anos de história do Brasil. Jorge Caldeira. O livro é um resumo dos 40 anos de pesquisa que eu faço sobre o Brasil, que sempre teve um foco em economia. Ele é uma história dos 520 anos da economia que tem um foco bastante diferente do tradicional. As grandes mudanças que esse meu livro traz estão relacionadas a um modo de perceber a história econômica que se tornou possível por causa da tecnologia, por causa dos bancos de dados, da informática, do processamento de números históricos em computador. Quando isso se tornou possível, descobriu-se que muitas coisas que se tinham certeza na história econômica do Brasil não eram fatos. E outros eram piores, relacionados à desigualdade, e outros eram piores. Tem uma síntese de tudo isso que é a escravidão. A ideia usual dos livros é que a escravidão era associada ao latifúndio, e que a combinação de latifúndio com a escravidão é que concentrava a produção de riqueza no Brasil. De fato, havia latifúndios no Brasil, esses latifúndios eram escravistas, tinham grandes proprietários de escravos, mas hoje se tem certeza estatística de que o latifúndio era uma exceção até na produção escravista. O que eu estou querendo dizer com isso? Em 1700, na Bahia, tinha 110 engenhos e 4.600 pequenas propriedades escravistas, numa população que na época era de 100 mil pessoas. O que quer dizer que a propriedade de escravos e a escravidão eram muito mais disseminados que o latifúndio e que a produção que gerava riqueza ia muito além do latifúndio na colônia. Esse muito além é que não se enxergava pelos métodos tradicionais. Só com os bancos de dados foi possível ir descobrindo o que era a pequena produção, o pequeno escravismo, a pequena propriedade familiar, que era a base da economia colonial.
uma economia de pioneiros, de produtores independentes, de empreendedores. Quando vem riqueza na cabeça, tem até essa visão infantil do tio Patinhas nadando naquela piscininha de dinheiro, né? Qual que é o conceito que você traz? Isso tem a ver? É a acumulação de bens ou a gente tem alguma outra coisa aí? É um pouco as duas coisas, que evolui de uma para outra. Os tupi não tinham dinheiro. Era uma sociedade que tinha riqueza, acumulavam bens, que produziam mais do que o necessário para viver, mas não tinham riqueza monetária, tinham riqueza em bens. Hoje, a sociedade mercantilizada a um ponto tal que a gente, riqueza para nós é patrimônio líquido ou dinheiro, a piscina de Patinhas é a mesma coisa. Mas quando você faz história, você tem que ir pegando o conceito de acordo com a época. Então tem que vir desde da forma dos tupi, que é uma economia que riqueza não quer dizer dinheiro, até uma onde riqueza só quer dizer dinheiro. Tem essa piada que parece um demérito, que o jornalista é especialista em coisa nenhuma, que ele não aprofunda nenhum dos temas e fala de tudo. Você acha que isso é negativo? Eu acho que para ser jornalista é absolutamente necessário. O jornalista pode ser mandado para cobrir qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer dia. Para ser um pesquisador especializado de uma área é complicado, porque o que se exige é que você aprofunde o seu conhecimento naquele tijolinho do conhecimento que você está, e cada vez mais, às vezes aquilo divide em 2, 4, 5. E no caso de fazer a história econômica do Brasil, com esse grau de mudança que esse livro traz, é também necessário que você veja por todos os ângulos, que tenha uma noção de totalidade. Então, para isso, a formação de jornalista é melhor que a de especialista. A paixão entre o homem e o carro é antiga, especialmente quando é possível pisar fundo e sentir a potência do motor. E olha só, há exatos 54 anos surgia no mercado um dos automóveis mais simbólicos de todos os tempos, o Mustang. No início da década de 1960, os consumidores queriam automóveis que fossem menores e mais baratos, mas que ao mesmo tempo tivessem um motor potente e um toque de esportividade. A Ford, na época, não tinha um modelo que atendesse ao mercado. Já a Chevrolet comemorava o sucesso do Corvette. O resultado foi o icônico Ford Mustang. O carro foi apresentado ao público no dia 17 de abril de 1964 em Nova York. O Mustang fez tanto sucesso que foi parar na sétima arte. No filme Bullitt, o Ford Mustang 390 GT de 1968, guiado por Steve McQueen, virou lenda com manobras incríveis pelas ruas de São Francisco, nos Estados Unidos. Em 1971, o Mustang volta à cena. Desta vez no filme 007, Os Diamantes São Eternos. O longa marca a última atuação de Sean Connery como Bond. E claro, o galã não podia deixar de fazer manobras incríveis, fugindo da polícia em um potente Mustang vermelho. No Brasil, o carro foi lembrado na música de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle. Em 2009, o grupo Paralamas do Sucesso cantou o sucesso em um show em homenagem a Simonal. Na vitrine, um Mustang cor de sangue. O Mustang está hoje na 6ª geração e continua a ser um símbolo da indústria automobilística e um objeto de desejo de apaixonados por carros. E aí, Gustavo? Eu queria qualquer um desses, antigo, novo, mais novo Olha, ainda. você falou que tem 3 que você adora, né? Mustang, Camaro e Corvette. Vão todos ser unidos. Olha, e depois do intervalo, o gaitista que completa, olha só, 80 anos de carreira. E agora, mais um pouquinho do som do Jonathan. A gente já volta. Felicidade passou do meu lado, eu agarrei e não largo mais. Eu não largo mais. E agora o que eu mais quero é envelhecer com você. Felicidade passou do meu lado, eu agarrei e não largo mais.
com você. Envelhecer com você. Envelhecer com você. Envelhecer com você. Só um jornal que traz cultura no nome pode ir além da notícia. Jornal da Cultura. De segunda a sexta, 9h15 da noite. Aqui na TVE. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Quando o assunto é paixão nacional, a conversa é aqui. Os campeonatos, os comentários, os lances polêmicos. Uma mesa redonda com muita bola dividida. Um tira-teima sobre o melhor do futebol. Um golaço da TV Brasil. No Mundo da Bola, todo domingo, 9 da noite. Eu achava também que eu não era uma profissional, mas sabia tocar, porque meu tio me ensinou a tocar o cavaquinho, principalmente para fazer centro nos choros, quando ele estava tocando. Ele me apresentava, ele me exibia aos colegas dele, né? Dizia assim, olha, você quer ver, eu tenho uma sobrinha com 15 anos que acompanha qualquer música que você tocar. E ele me apresentava e eu tocava. Tinha um orgulho danado. Se entrou na minha vida, usou e abusou, fez o que quis. E agora se desespera dizendo que é infeliz. Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim. Não me comove o pranto de quem é ruim. E assim, quem sabe essa mágoa passando, você venha se redimir dos erros que tanto insistiu por prazer, pra vingar-se de mim. Diz que é carente de amor, então você... Bom, e daqui a pouco tem mais homenagem a Dona Ivone Lara aqui na TV Brasil, né, Ana? Pois é, às 15h11 a gente vai reapresentar o programa Recordar é TV com a participação mais do que especial de Dona Ivone Lara. Não perca, é hoje às 15h11 aqui na TV Brasil. E o gaitista brasileiro Maurício Einhorn, considerado um dos melhores do mundo, está completando 80 anos de carreira. A repórter Raquel Setz aproveitou que ele estava aqui em São Paulo para saber um pouquinho mais sobre esses 80 anos de música. Veja aí. Eu estou aqui com o Maurício Einhorn, ele está completando 80 anos de carreira, mas ele começou bem cedinho. A primeira gaita foi um presente dos pais quando ele tinha só 5 anos. Exato. Seus pais já eram músicos também, né? Meus pais eram gaitistas. Meu pai, cortejando a minha mãe, ao início de um namoro, puxou uma gaita que nem os seresteiros puxavam o violão para tocar na janela para alguém, na janela, né? Aí minha mãe, guerra, peraí, pegou uma gaita na sacola dela e também tocaram, formaram um primeiro dueto. Então eu, na barriga da minha mãe, já ouvia gaita antes de nascer. O momento, o jazz e depois a bossa nova entraram aí na sua vida? Em 1947, eu comecei a ouvir discos de jazz que eu não entendia muito, até que um dia eu ouvi um LP de Les Thompson, um gaitista que era também guarda de estrada, uma coisa assim, mas também o hobby dele era gaita. Então ele improvisou e eu comecei a entender de onde era aquela linguagem do jazz que era
totalmente imprevisível, era a criação de uma melodia própria em cima de quê? Em cima da harmonia. Comecei a entender o que é improvisar, respeitando a linguagem da harmonia, que não está se ouvindo, né? Não necessariamente. Eu ouvi aqui dentro da minha massa cefálica. A região que abrange aqui o estado do Rio Grande do Sul, que eu entendo que é interessante expor isso para o público, porque assim, embora eu não passe a entrar no mérito da aplicação da reforma trabalhista em si, porque seria um tema muito longo e tem muitas divergências sobre o tema, vem sendo divulgados alguns dados no sentido de informar que a partir de dezembro de 2017 teria havido uma redução brusca no número de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho. Sabe que eu ia lhe perguntar isso, doutor? Eu li essa notícia também. Exatamente. Aí eu achei interessante trazer esse dado, porque o argumento que se utiliza, né, é que essa reforma trabalhista, entre os ditos propósitos, um deles seria reduzir os conflitos trabalhistas. E aí, no mês subsequente à entrada em vigor, que foi no dia 11 de novembro de 2017, nós nos deparamos com esse dado, né? Então, eu trouxe aqui um comparativo, por exemplo, no ano de 2017, no mês de dezembro, nós tivemos uma movimentação processual de 13.314 ações ajuizadas. 13 mil? 13 mil, aqui no Rio Grande do Sul, em 2016. E já em 2017, nós aí nos deparamos com um número bem aquém desse, que é 5.983. Se esse número é um fato, é indiscutível, né? Houve essa redução. Se nós formos divulgar isso isoladamente, nós vamos talvez chegar à conclusão de que, de fato, a legislação atingiu o seu dito propósito. Mas é importante nós colocarmos os meses imediatamente anteriores à entrada em vigor dessa alteração legislativa, que foram outubro e novembro. Novembro é exatamente o mês em que a alteração entra em vigor. Então, nós temos assim, em 2016, em outubro, nós temos 15.048 ações ajuizadas no Rio Grande do Sul, ao passo que em outubro de 2017 nós elevamos esse número para 20.635. E, posteriormente, no mês de novembro de 2016, nós tínhamos um número de 15.135 e nós passamos para, em 2017, em novembro, 26.265 ações. 26 mil? 26 mil. Então, assim, esse número, inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui, o setor de gestão estratégica do tribunal passou para mim os dados. Eles pesquisaram para mim desde setembro de 2014. Foi o número mais elevado de ações ajuizadas no Rio Grande do Sul. Coisa séria. Então, assim, nós podemos concluir que, na realidade, esse número que foi reduzido em dezembro, ele reflete também o número que é anterior. Essas ações, claro, evidentemente, o número foi reduzido porque teve uma elevação muito expressiva nos meses de outubro e novembro. Pois é. Claro que eu vou agora fazer uma pergunta que eu acho que é recorrente, todo mundo faz. A senhora tem uma ideia de por que essas coisas estão acontecendo assim? O pessoal está com medo de entrar na justiça, o pessoal está receoso, não está, o pessoal está assimilando bem. Como é que está acontecendo isso, doutora? Eu acho que tem esses dois aspectos, né? Um deles é a questão das ações que foram ajuizadas antes, e aí essas ações depois não vão existir para serem ajuizadas depois. E também hoje, atualmente, ainda assim, nós temos um comportamento diferente na movimentação janeiro, fevereiro e março em relação ao ano de 2017, por exemplo. Ainda tem uma redução, mas nós atribuímos isso a exatamente esse fator, que é, eu não digo receio, mas talvez a incerteza de como que a Justiça do Trabalho vai trabalhar com essas alterações, né? Porque tem muita polêmica, tem muita discussão, tem muita divisão de entendimentos. Só para assim, trazer um dado concreto, por exemplo, em relação à contribuição sindical, que foi extinta a obrigatoriedade, nós já temos uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e nós tivemos uma enxurrada de ações tratando sobre o tema. Então, nós tivemos, por exemplo, no mês de março, cerca de mais de 1.000 ações promovidas por sindicatos para tentar cobrar essa contribuição, com a finalidade, claro, de manter a receita, porque essas entidades também
sobrevivem à base Precisam. da receita, exatamente, da contribuição sindical. E qual tem sido a norma seguida pelo juiz do trabalho, pelos tribunais em si, a respeito desse tipo de pedido, das contribuições dos sindicais? Esse é um tema que também ainda não está bem consolidado. Tem muita divergência sobre o tema. O que nós já temos hoje são pedidos liminares para que já sejam feitos os recolhimentos. E aí há quem entenda que não seria o caso de deferir a liminar, há quem entenda que já tenha determinado o recolhimento, que deve haver o recolhimento. Há quem entenda que os empregados deveriam também participar da ação. Então, ainda nós não temos nada consolidado, assim, nós temos diversos entendimentos que já surgiram sobre o tema. Os tribunais têm uma perspectiva, assim, uma ideia de quanto tempo terão que esperar ou quantas adaptações terão que ser feitas para que as coisas comecem a andar normalmente, ou isso é uma coisa que no momento não está preocupando vocês? Não, é claro que essa questão da redução das ações nos preocupa, até pelo fato de que esse argumento da redução dos conflitos foi muito utilizado e se colocou em dúvida até a própria sobrevivência da instituição, a permanência, assim, a justificar a existência da instituição, né? Que a Justiça do Trabalho é uma instituição importantíssima no Estado democrático, né? Que promove a justiça social. Então, é claro que esses números nos preocupam, porque é evidente, a gente não quer que pareça que a lei veio exatamente a calhar com essa argumentação, porque é muito pouco tempo ainda para a gente dizer que essa legislação teria atingido o seu propósito, e até é um propósito ilógico, porque a legislação promoveu várias alterações, aí sem entrar no mérito, né, se são constitucionais ou não, porque tem muita discussão sobre isso, mas o fato é que ela veio a restringir diversos direitos do trabalhador. E nós sabemos que a redução dos conflitos não é bem exatamente por esse caminho, né? Tá certo. Eu acho que a coisa é mais ou menos como se diz lá em São Gabriel, né? A carreta vai andando e as melancias vão se ajustando, né? Aos pouquinhos elas vão ficando. Não sei se o doutor Paulo tem alguma pergunta para fazer para a doutora. Não, inclusive nesse sentido, doutora, a Justiça do Trabalho ela é fundamental num país como o Brasil, porque se traçam paralelos com outros países, né? Ainda mais os países europeus ou Estados Unidos, no qual a Justiça do Trabalho não é necessária. Mas são países em que os valores que regem a sociedade são completamente diferentes. Então, no Brasil, é necessária uma justiça do trabalho forte e atuante. Um dia nós teremos um programa bem grande, com bastante espaço para que a senhora possa aí discutir tudo que a senhora tem vontade de discutir sobre a reforma trabalhista, sem problema nenhum. Tá? Por enquanto, vamos deixar assim. Tá, doutora Mariana veio aqui e explicou exatamente. Eu acho que isso já mata a curiosidade de muita gente que está interessada em saber como é que está funcionando a Justiça do Trabalho. E uma coisa que eu acho fundamental, as pessoas têm que seguir acreditando na justiça, né? Porque é ali que elas vão encontrar o amparo para as coisas que elas estão pedindo. Exatamente. Podemos começar umas perguntas, então, aqui dos nossos telespectadores? Depois eles brincam comigo, doutor. Eles vão lá no PROCON e dizem, o Machado disse que pode fazer pergunta, não faz pergunta nenhuma. Então, vamos fazer umas perguntinhas aqui. Doutor Paulo, o Paulo, que não é o senhor, é outro Paulo, mora em Gravataí, ele diz o seguinte: fui demitido há 2 anos pelo fato de não ter levado toda a minha família para morar na cidade onde se localiza a empresa. Um dia cheguei para trabalhar e meu patrão pediu que eu passasse o serviço para outro, que já ocupa o meu lugar. Recebi todos os encargos, mas não acho correto ser despedido por esse motivo. E o Paulo quer saber, doutor Paulo, se eles estão corretos. Paulo, pelo teu relato, eu não encontrei elementos que indiquem alguma estabilidade que tu não pudesse ser dispensado. Um fator importante, Paulo, é que as empresas elas podem dispensar os seus empregados sem justificativa, desde que elas os paguem adequadamente. É o caso da dispensa sem justa causa.
Então, no teu caso, houve, pelo que eu entendi, foram pagos todos os encargos, houve o pagamento da rescisão trabalhista, que envolve o saldo de salário do mês, né, dos dias trabalhados, pagamento do FGTS com a multa dos 40%, férias proporcionais e férias vencidas, 13º proporcional e o aviso prévio. O aviso prévio é o aviso que uma das partes, seja ela empregado ou empregador, oferece ao outro lado dizendo que não pretende seguir com a relação contratual. Então não há, infelizmente, a gente lamenta pela tua despedida, mas é um dos pressupostos que a empresa pode dispensar. O Paulo, na realidade, ele concorda com tudo isso que o senhor acabou de dizer, doutor. Ele só não acha justo ter sido despedido simplesmente porque não levou a família para a cidade, mas... Infelizmente. Doutora Mariana, vou lhe fazer uma pergunta também aqui da Eva, que mora em Sapucaia do Sul. Tenho uma amiga de 63 anos que sofreu assédio sexual no serviço. O chefe mostrou os órgãos genitais no banheiro. 2 meses depois, ela foi demitida. Já existem outros episódios semelhantes na empresa. Aí ela quer saber o que ela pode fazer e se ela pode entrar na justiça. Certo. Então, vou primeiro fazer um breve esclarecimento para a dona Eva, para a amiga da dona Eva, né, do que seria o que se entende por assédio sexual, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida se determinada conduta é ou não, pode se configurar ou não como assédio sexual. O assédio sexual, ele é caracterizado por qualquer conduta abusiva de cunho sexual e pode ser comportamento, gesto, escritos que constranjam a outra pessoa. No Brasil, nós temos a legislação no âmbito penal sobre o tema. Nós temos lá um que a gente chama de tipo penal, tem características para configurar como crime. E a partir de 2006, esse tema também foi tratado na Lei de Violência contra a Mulher. Então, na relação de trabalho, nós não temos uma legislação específica sobre o assédio moral, sobre o assédio sexual, perdão, mas a gente resolve isso na questão da responsabilidade civil, que é um instituto do direito civil que também se aplica para as relações de trabalho e relações de emprego. E por esse instituto da responsabilidade civil, se diz que o empregador, né, então o patrão, é responsável pelos atos dos seus empregados. Então, nesse caso que a dona Eva cita, que um determinado empregado da empresa constrangeu sexualmente a amiga dela, e ela pode, sim, ingressar com uma ação, e pode ser, sim, na Justiça do Trabalho, porque é em decorrência da relação de emprego, né? E aí, claro que vai ter o desenrolar na ação trabalhista, a questão de prova, mas é nesse aspecto que se resolve e sem prejuízo de isso também ser debatido na esfera criminal, se assim ela entender, né? Porque a discussão numa esfera não prejudica a discussão na outra área. Quem sabe a amiga da dona Eva aqui não acaba ganhando nas duas esferas, né? Sendo que um namoro ou uma paquera em ambiente de trabalho não é o assédio, né, doutora? E sim se valer da posição hierárquica para assediar um subordinado. Tem que haver a figura do constrangimento e do abuso, né? Isso é a questão que é o que ela relata aqui. Que é o que ela relata. O constrangimento aqui por parte do chefe dela. Mas vamos esperar então. Infelizmente, Machado, isso ocorre mais do que se imagina. Né? Eu tenho certeza absoluta que qualquer coisa que eu li aqui é a coisa mais corriqueira do mundo para a doutora Mariana. Porque as nossas perguntas são recorrentes e são assuntos que realmente são do dia a dia do trabalhador. Por exemplo, doutor Paulo, o Felipe, que mora na cidade de Estrela, ele é empresário e gostaria de saber o que a empresa pode fazer no caso de um empregado que falta muito e que apresenta atestado seguidamente. Felipe, nós temos duas situações na tua pergunta. Primeiro, o empregado que falta muito. Se essas faltas, Felipe, elas não vierem acompanhadas de um atestado médico que justifique essas faltas, tu tens algumas medidas disciplinares a serem feitas.
recomendamos, primeiro, uma advertência verbal. Se continuar, essa advertência ela tem que ser por escrito. Pode evoluir para uma suspensão e, se essas faltas sem justificativa avançarem muito mais, caberia inclusive uma dispensa por justa causa, por desídia, descuido, a pessoa não tem comprometimento com o trabalho. Se essas faltas, Felipe, elas vierem acompanhadas de atestado, porque apresentar atestado frequentemente, ela não, às vezes o empregado pode estar com algum problema de saúde. Claro. Então, se essas faltas Mas superarem... às vezes pode não estar também, né, doutor? Às vezes não. Então, tem que se avaliar cada situação. Então, diante de o fato do funcionário estar com doença e esses atestados serem reiterados, passados 15 dias, tu deve encaminhar para o INSS, o funcionário, para que o perito possa avaliar o tipo de lesão ou doença que ele tenha e dar um acolhimento para o funcionário. Doutora Mariana, aqui uma outra pergunta. Essa pergunta é de uma cidade bem aqui pertinho, que é da Grande Porto Alegre. É a dona Veronice, que mora na cidade de Viamão. Trabalhava há 23 anos numa empresa. Em novembro de 2017, me chamaram para fazer um acordo e assinar minha rescisão. Não aceitei, não assinei nada. Não recebo salário desde novembro. Não recebi 13º e o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço está atrasado. Entrei na Justiça e o juiz determinou que eles pagassem tudo, que está atrasado e que assinem a minha rescisão. Só que a empresa não quer atender a ordem judicial. O que ela faz agora, doutora Mariana? Essa situação que a Veronice relata é bem recorrente, e especialmente na atual conjuntura econômica do país. Nós observamos que nós temos uma crescente em ações com esse tipo de alegação, né? Não pagamento de salários, não pagamento de rescisão. Pelo que a Veronice relata na pergunta, me parece que ela teria pedido a rescisão direta do contrato de trabalho, o que eu deduzi pela narrativa dela. Essa é uma possibilidade quando o empregado relata uma falta do empregador. E a consequência da chamada rescisão indireta do contrato de trabalho é a obrigação de um empregador pagar todas as verbas rescisórias como se fosse uma dispensa sem justa causa, né? Então, teríamos aí a figura do aviso prévio, as férias e 13º proporcional e a indenização compensatória de 40% sobre os depósitos de FGTS. Nesse caso, pelo que ela relata, também já houve uma ordem judicial de a empresa promover, então, a extinção do contrato e fazer o acerto rescisório. E o que ela está relatando é que a empresa não teria cumprido. Aí, assim, menos mal que ela já está com a ação trabalhista em andamento, então ela já tem também já uma ordem judicial em favor dela. E aí seria o caso de ela conversar com o advogado dela para verificar se tem alguma medida dentro do processo que ela possa fazer algum requerimento, porque o juiz tem meios de coagir mesmo, né, que a gente fala, que são as multas que a gente determina o pagamento como forma de obrigar a empresa, o empregador, contra quem a gente determina uma ordem judicial para que cumpra. Então, ela teria que fazer algum requerimento dentro nesse mesmo processo para tentar fazer o acerto disso. Mas é que, claro, pode estar havendo uma circunstância também que é muito comum e que a gente tem verificado com frequência também, que às vezes o empregador não tem meios de fazer o pagamento, né? E aí, assim, vai ter que deixar o processo se desenrolar e ver como é que vai ser feita a execução desses valores. Pois é. A situação que a gente está vivendo atualmente no Brasil deve ter muito caso desse, né? O cara tem uma empresa, daqui a pouco vai mal, não consegue resolver os problemas. Doutor Paulo Dias, eu vou lhe fazer a última pergunta do programa, porque nós já estamos estourando o nosso tempo aqui, tá? O senhor Jocely mora em São Leopoldo. Disseram que tem direito a faltar o serviço quando morre um parente. Pergunto, durante quantos dias posso faltar? Jocely, meus sentimentos, né? Se isso aconteceu na tua família,
tu tens direito a não trabalhar, né? Te ausentar do trabalho sem prejuízo do salário em até 2 dias. É o que estabelece o artigo 473 da CLT. Isso vale para parentes próximos, sejam eles esposa, né, o cônjuge, pode ser união estável, qualquer regime de casamento, descendentes, filhos, netos, filhos, no caso dos ascendentes, os pais, os avós, os bisavós, e vale para irmão também, e não compreendem os primos, tios, aqueles parentes um pouco mais, esses não. 2 dias é o prazo que a lei determina. Porém, a convenção coletiva da tua categoria, às vezes, pode trazer uma quantidade de dias maiores, né? São 2 dias consecutivos. Então, tem que analisar na categoria profissional que tu estás enquadrado, tem categorias que é mais de 10 dias, porque é um período muito difícil da vida das pessoas. E, normalmente, o empregador, ele leva com alguma flexibilidade. Te recomendamos, por fim, tu avisar a empresa que houve o falecimento e que tu vai precisar te ausentar, e passado esses 2 dias, tu leve uma certidão de óbito que comprove, junto ao RH, a tua ausência. Nós estamos chegando ao final do Consumidor em Pauta de hoje, que tratou de direito do trabalho, e eu tive um prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Mariana Piccoli-Lerina. Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu não preciso do doutor Paulo convidar, a senhora vem quando quiser. É só me avisa, telefone, avisa, Machado, estou indo aí porque eu preciso fazer o esclarecimento. Tá certo. Ótimo, que bom. Fique à vontade, a senhora está em casa, tá bom? Tá bem. Doutor Paulo, muito obrigado pela participação Machado. aqui, volto sempre também, tá bom? Agora vocês vão ficar com o programa Panorama, e eu volto amanhã às 6h30 da tarde, porque eu vou tratar aqui de direito imobiliário, e comigo estará o doutor Henrique Robaina. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.